O peixinho é uma espécie de punk, produto alimentar não convencional com grande potencial de cultivo nas regiões sul e sudeste do Brasil. O nome da planta se dá pelo formato de suas folhas, espessas, carnudas e saborosas, que podem ir muito bem fritas ou até mesmo empanadas. As propriedades antioxidantes, tanto das folhas quanto das flores do peixinho, fazem dele uma boa opção para uma dieta saudável. O pesquisador da Embrapa mostra como podem ser feitas as mudas, facilitando a propagação da lavoura. Nós estamos com esse canteiro aqui plantado há 2 anos, né? E ele já está com as toceiras muito graúdas, muitas folhas senescentes, já colhemos várias vezes, né? Depois do 3º mês começa a fazer a colheita, e agora é um momento que a gente observa já um certo desgaste de nutrientes, né? Um esgotamento de nutrientes, e aí a gente vai fazer uma renovação do canteiro em outra área, fazendo rotação de culturas, e para isso a gente vai retirar a toceira, né? E depois fazer o desmembramento das mudas das toceiras, tá? Basicamente, né, com auxílio de enxada, enxadão, tá? A gente retira a toceira, né? E aqui a gente vê o tamanho que já está essa toceira, né? Mais ou menos 2 anos de desenvolvimento, tá? Okay? Então aqui tem pelo menos 50 mudas, né? Talvez 70, 80 mudas, né? E a gente faz aqui com auxílio agora de uma faca, né? Então, com auxílio ou de uma faca, ou de uma tesoura de poda, ou de um estilete, alguma ferramenta cortante, a gente vem fazendo o corte das mudas, né? E a limpeza, né, a toalete delas, tá? Então quando a gente corta ainda tem muitas folhas senescentes aqui. Senescentes são essas que já estão amarelando, né, translocando nutrientes para os brotos, já estão se esgotando os nutrientes. Essas folhas em bom estado a gente aproveita, né? Então vão para a cozinha, né, vão ser preparadas. E aqui a gente tem uma mudinha, né, individualizada, uma muda pronta, tá? Olha por que às vezes é chamada de orelha de coelho, tá? Então essa orelhinha de coelho aqui, né, essas folhas iniciais aqui, elas parecem muito com umas orelhinhas de coelho, tá? Então vamos preparar umas 10 mudinhas. A gente sempre recomenda, quando faz uma renovação das mudas, após 2 anos no canteiro, apesar da sanidade que está aqui, né, mas a gente sempre recomenda fazer uma desinfestação das mudas com água sanitária, bem diluído, mais ou menos uns 2,5%, né, o que seria 50 ml para 2 litros, tá? Eu uso 50 ml de água sanitária no total de 2 litros de água. Isso dá 2,5%, tá? Então vou destacar umas 10 mudinhas. Tem 9 vasinhos já prontos ali, vou fazer 9 mudinhas, tá? Então a gente tira as folhas laterais e deixa só esses brotos. Deixar muitas folhas na muda gasta muita energia para ela levantar essas mudas todas, né? Para ela enraizar novamente e levantar essas mudas, né? Opa, foi junto lá. Então eu vou fazendo aqui umas 9, porque a gente tem 9 vasinhos cheios ali, por isso. Já estou de olho aqui em fazer esse peixinho empanado, a milanesa. Outro dia eu fiz pizza de peixinho, tá? Ficou uma delícia. Foi mesclando, né, o peixinho junto com mussarela em cima, ficou maravilhoso, tá? Aqui, tá? Bom, estamos aqui com as mudas, né? E a gente vai preparando as mudas. Então nós vamos desinfectar aqui as mudas, né? Desinfestar as mudas em uma solução de água sanitária 2,5%, que é 1 para 40. Isso dá mais ou menos 50 ml em 2 litros de água, tá? Então ela fica mais ou menos 1 minutinho aí. E aí a gente agora vai fazer o plantio dela no vaso. Então a gente recomenda aqui fazer essa renovação. Daqui vão sair as raízes, poucas folhas para não pesar muito para a muda, para ela de energia, né? E esse plantio aqui no vasinho. Tá? Essas duas aqui podem sair aí. Plantado aí peixinho, tá? E ela vai ficar numa condição de viveiro, né? Então a meia sombra, né? Seja um telado, uma estufa, né? Uma casa de vegetação, não muito quente, tá? O detalhe é que peixinho é uma planta de clima ameno, então se for uma estufa daquelas que esquenta muito, pode ter problema de pegamento.
E é muito comum aqui, quando está no verão, a gente plantando agora no inverno não é muito problema, mas quando está no verão a gente coloca palha aqui, porque o solo escuro ele acumula, né? Ele capta muita energia solar e esquenta um pouco. Então quando está no verão a gente coloca palha, né, de grama cortada, por exemplo, em torno aqui como se fosse um canteiro coberto de palhada. Tá? Nessa época de inverno não é muito problema porque as temperaturas são amenas. Então após umas 2, 3, no máximo 4 semanas, né, a gente vai levar essas mudas para o campo. Nesse caso a gente recomenda fazer rotação de culturas. Nós estamos indo para uma área ali que foram feitas 2 adubações com adubação verde, com crotalária e com milheto, tá? Em 2 ciclos diferentes, então mais ou menos 45 dias de milheto e antes tinha sido uns 3 meses de crotalária.